nossas saudações. Estamos aqui mais uma vez com o coração repleto de alegria, de contentamento, por estarmos nesse projeto que para nós abastece o coração, revigora a nossa alma. E nós estamos aqui em parceria com o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce. Esse lugar, né, essa instituição que acolhe esse projeto, refletindo Joana de Ângeles com tanto amor. Nós estamos sempre muito agradecidos por aqui estarmos. Esse momento, essa troca, ela é uma troca intelectual, sim, mas ela é mais uma troca afetiva, né? Uma troca de comunhão, de seres que estão aqui envolvidos num firme propósito de evoluir, de aprender, de compartilhar, e por isso que aqui estamos. Que esse conteúdo, que hoje, veja bem, é o 12º livro da série, né, psicológica, e veja bem, nós já temos aí uma caminhada de todos os livros anteriores, e cada uma das etapas vivenciadas, em cada um dos temas trazidos, com certeza, abasteceram o nosso ser intimamente, né? Então, estou aqui, Edna, com a minha amiga Regina, que é um prazer estar com você sempre, minha irmã. Nossa gratidão, eu não canso de falar, porque estarmos nessa parceria com esse projeto e já caminhando aí, né, uma estrada tão, tão grande, quando nós começamos o primeiro, né, a gente já ficava pensando nessa jornada e hoje estamos aqui no 12º. Como que está para você, minha querida? Ai, é uma imensa alegria de estar compartilhando essa jornada com você, Edna, minha irmã, com o pessoal que está acompanhando nossos estudos, com o SED, que abriu as portas para nós, e o quanto a gente cresce nesse processo. Eu sei que é só, por mais quando você fala assim, já caminhamos bastante, a gente nem imaginava que daria, assim, né, que esse processo iria dar continuidade, e a gente sabe que é só o início, que outras oportunidades de compartilhar esse conhecimento, de refletir sobre os ensinamentos de Joana, só está começando, e a gente ainda vai trilhar outros caminhos, mas eu acho que, para além daqueles que acompanham esse processo de transformação, o nosso processo de transformação acontece juntos com isso. Então, é uma imensa alegria poder compartilhar e refletir e aprender com todos e com você, minha irmã. Então, é uma imensa gratidão. Ah, que delícia. E assim, sempre expressando, né, a gratidão à diretoria do SED, que apoia, e a equipe da mídia, que faz tudo acontecer de uma maneira tão incrível, né? Nós temos ali o diretor responsável, Antônio, do projeto, né? Nós temos a Fernanda, nossa amiga queridíssima, trabalhando ali para que tudo esteja em ordem. Então, se você está chegando agora para nos conhecer, para conhecer esse projeto, nós sempre gostamos de deixar claro que está tudo organizadinho, né? Todas as redes sociais lá do SED, no canal do YouTube, tem a playlist de todos os nossos estudos anteriores. Então, hoje, como nós falamos, nós estamos falando do 12º livro, mas lá nós temos desde o primeiro, que é Jesus e Atualidade. Aí nós caminhamos para o homem integral, plenitude, momentos de saúde e consciência, o ser consciente, autodescobrimento, uma busca interior, desperte e seja feliz, vida, desafios e soluções, amor, imbatível amor, o despertar do espírito e Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje, o 12º livro, que tem aí como tema triunfo pessoal. Esse livro, já vou começar com aquela velha história, esse livro é maravilhoso, abasteceu nossa alma, porque a gente vai lendo e vai ficando de fato encantado com cada um dos temas que aparece. Mas Joana, muito sabiamente, ela nos preparou em todos os livros anteriores para que nós pudéssemos
hoje nos encontrar com esse livro, com esse título, porque ela está trazendo realmente uma proposta de triunfar, né? De celebrar, de explorar a sua plenitude maior, dá até né, uma sensação assim de um convite para que nós possamos triunfar. E ela traz conceitos muito aprimorados nesse livro. Nós estávamos até conversando, né, Rê? Conceitos mais robustos da psicologia, mais teóricos, e muito sabiamente ela vai interligando com tudo aquilo que nós estamos tendo e vivenciando no que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, é um livro muito para um convite pessoal. É você no todo, você na sociedade, você nos grupos sociais interagindo, mas é um convite muito pessoal. É como se Joana chegasse para cada um de nós e dissesse assim: vamos brilhar agora? Vamos evoluir? Vamos colocar em prática tudo que vocês têm aprimorado? Vamos aproveitar agora para que essa luz, de fato, ela se ilumine? Então, ela já traz esse convite ali no comecinho, não é, Rê? Exatamente. E assim, à medida que os desafios vão acontecendo na nossa vida, às vezes a gente vai perdendo o rumo, né? Porque a gente tem muita tecnologia, muitas coisas que vão nos iludindo nessa jornada. E aí é esse convite desse resgate, né, para encontrar o verdadeiro triunfo, que às vezes a gente acredita que o triunfo está o que as pessoas, aquilo que se apresenta ao mundo, e na verdade ela vem trazendo assim, opa, não é bem isso, não, o triunfo que pessoal que eu estou falando, não é assim aquilo que a sociedade, que os outros vão falar assim, nossa, que conquista, né? Que é aquelas conquistas materiais, e sim a conquista interna, seja ela qual for e como ela se dê. Então, ela vai trazendo esse processo dessa busca do resgate do significado, mas esse significado que é interno, que começa em nós mesmos, né, Edna? Então, assim, é um autoencontro, né, que ela vem trazer através desse livro. Né? Eu acho que vale a pena aí qualquer pessoa, quem estiver acompanhando, depois que assistiu o nosso estudo, não que a gente vai fazer uau, vamos transformar a vida de todo mundo, mas essa tradução aqui, esse pouquinho que a gente vai discutir aqui, para ler com esse olhar, que eu acho que vai fazer total diferença. E Joana, ela começa essa introdução nos fazendo refletir que os avanços tecnológicos, as mídias, toda essa rede social, elas não estão logrando essa transformação do ser humano para melhor. Né? Então, que nós tenhamos de fato muito cuidado com tudo isso, que nós tenhamos essa consciência plena, uma consciência convicta, lúcida, que ela já nos chamou a atenção em outros livros lá atrás da série, no sentido de que você esteja desperto, esteja atento, esteja consciente para que você consiga utilizar tudo que a modernidade vem trazendo como um enriquecimento da tua alma. Porque o que nós estamos vendo, muitas vezes, são mentes aceleradas, desconexas, buscas insensatas, buscas por questões que nem nós estamos entendendo muito bem. Então, ela está dizendo que esse avanço tecnológico ele não está caminhando paralelamente com a nossa evolução. E é essa questão que nós precisamos ficar atentos. E ela traz um contexto muito interessante, né, do medo, o medo social, o medo através das guerras, da violência, né, dessa instabilidade que o homem está vivendo. E com isso também o aumento dos transtornos mentais, das buscas pela saúde mental, da busca pelo entendimento de como isso está afetando as minhas emoções. E é um livro que ela começa trazendo
a psicoterapia como um recurso valioso. Nesses tempos tão modernos, né, onde nós estamos tão perdidos, tão muitas vezes em contato com tantas questões que eu não estou nem entendendo, é uma guerra, é uma violência extrema que eu escuto, é uma cobrança social muito grande, é uma cobrança de que eu seja perfeito, belo, rico, né? Então tudo isso também vai mexendo com toda essa ordem nossa, com a nossa engrenagem interna. Então, quando ela fala da psicologia, né, da psicoterapia como recurso valioso, isso vai deixando o nosso coração tão feliz, porque é tão importante em tempos atuais pensarmos aí na saúde mental. Exato, exato. Que proporciona esse resgate, né, Edna? Porque durante tanto tempo a sociedade ela trazia um olhar ali muito dentro de tabus voltado ao cuidado da parte psicológica, psiquiátrica, psicológica, e prolongando um sofrimento que poderia ser cuidado. E que bom que hoje, né, as pessoas podem ter acesso, buscam e entendem que é uma rede de apoio ali importante para trazer, né, o indivíduo para esse centro, que é ao significado da vida dele versus todas essas questões que vão acontecendo aí nos contextos de vivência, seja familiar, social, histórico, e o quanto que isso vai afetando e vai nos fazendo se perder nessa caminhada, e ela vem trazendo esse reencontro, né? Eu quero triunfar, quero. Então tá, vamos compreender tudo isso e entender o que é de mais importante para olhar e assim, sem querer fazer spoiler do nosso próprio estudo, trazendo um ponto importante a respeito da fé também, o quanto ela é importante nesse processo de saúde. Porque muitas vezes a gente acha esses desperdiçadores de atenção, né? A gente vai perdendo esse contato com a fé em nós mesmos e numa fé aí com o divino, seja qual ele for. E ela nos faz um grande alerta, né, que todos os recursos para melhora, eles estão em nós. Exato. Nós temos todos esses recursos para melhora, para aprendizado, para autodescobrimento, é que fica tudo muito armazenadinho, muito guardado. É como se eu tivesse uma questão, uma caixa valiosa, imagina, e eu não abro. Esses são os nossos recursos internos. Então, à medida que nós vamos dedicando esse tempo a esse autodescobrimento, quando eu vou para uma psicoterapia, para uma análise, quando eu me disponho a pensar sobre as minhas dores, quando eu vou para um processo meditativo, né? Então, tudo isso, uma oração, a boa leitura, tudo isso vai me trazendo esses recursos, vai aprimorando, vai acendendo, despertando tudo isso que está dentro de mim. Mas, com a correria do dia a dia, com esse excesso de informação chegando, com essa conexão que eu acabo entendendo que eu tenho que estar em todo lugar e vendo tudo, facilmente eu me perco de mim mesma. Então, é esse o grande alerta que Joana já faz logo no início. Bem no comecinho do livro, ela já vai trazendo essa conexão. E eu acho super interessante que ela começa o livro falando sobre o cérebro e espírito e essa ligação, né? Que o cérebro nada mais é que a parte material, né? Que vai decodificando ali, né? Tudo que o espírito traz, né? E aí a gente tem a mente ali no meio de tudo isso, né? Que é um atributo do espírito, que vai, né, permeando tanto no corpo físico as nossas necessidades, os nossos desafios de evolução, né, como também trazendo ali, né, esse material orgânico vai reverberando no nosso corpo os nossos desafios. Então, assim, até o André Luiz, ele fala, né, tem um livro que
se chama O Mundo Maior, que ele vai falando do cérebro triuno, né? E ela vem pontuando um pouquinho sobre isso, né? Nesse primeiro capítulo. E assim, sem entrar muito em aprofundamento, porque seria desafiador, mas o André Luiz ele traz como 3 andares, né? Então, assim, tem vai talvez ali o térreo, que seria o cérebro reptiliano, né? Que assim são os comportamentos mais instintivos, agressivos. Aí o mamífero, que são as emoções e os sentimentos, né? E o neocórtex, que são as funções mais nobres do cérebro, que seria o último andar, né? Que seria a inteligência, o raciocínio, o discernimento e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, quando vocês forem ler este livro, leia O Mundo Maior, de André Luiz, que vem falando sobre esses 3 andares aí do nosso cérebro, que seria a expressão do nosso espírito ali né, nós como espíritos dentro dessa parte orgânica. Né? Então, é bem interessante. É tão lindo, Rê, te ouvir falar assim. A Rê, ela gosta muito de falar sobre essa questão do cérebro, e você também gosta de falar muito dos atributos, né, do sentimento, vontade, da emoção, né? Então, a gente vai percebendo o quanto a doutrina espírita nos traz uma base tão profunda. André Luiz, gente, o quanto que ele conseguiu usar os ensinamentos aqui encarnado como médico e levando esse conhecimento para a espiritualidade, o que ele também trouxe de lá, porque a gente acaba ficando uma coisa só, né, no meio de tudo isso, mas quantas contribuições para que nós pudéssemos entender o quanto esse aprimoramento ele vai acontecendo de encarnação em encarnação, de processos históricos, o quanto isso também vai mudando. E Joana vem também nos nortear através da psicologia, através do que Jung trouxe ali como um favorecimento da psicologia, do entendimento desse campo, o quanto que isso também vai melhorando, o quanto que é do coletivo, o quanto que é do individual, quando ele fala dos arquétipos, né, das nossas emoções, que vai formando o quê? O ser imortal que nós somos, né? Então, quando tem essa explicação do cérebro, do campo das emoções, é um convite para entrarmos em contato com o nosso espírito imortal, né? Que ali a Joana vai denominando como o self, né? O herdeiro de si mesmo. Tudo vai ficando armazenado ali, tudo que eu vou aprendendo. Então, esse convite de aprimoramento, ele é constante. Ele vai fazendo essa ordem. Eu acho tão incrível pensar o quanto que nós vamos evoluindo a cada dia, em cada situação, e o quanto nós ainda podemos alcançar. E está tudo interligado. Sim, e até às vezes as pessoas falam, mas por que ela foi colocar esses termos aqui? É só para a gente ter um entendimento que é até racional, científico, do que acontece com o nosso espírito e o nosso corpo ali, e até como uma forma de justificativa. Olha, não estou pegando de qualquer lugar essa informação, não. Olha, isso acontece assim, 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 isso. E às vezes aí traz até uma consciência, né, Edna, que assim, mas ainda não consigo controlar meus sentimentos, minhas emoções, ter um gerenciamento de emoções, porque é um processo de desenvolvimento. Então, você vê, o cérebro levou um tempo para chegar onde ele chegou, né? Porque o cérebro é o reflexo desse espírito, que foi evoluindo e foi materializando cerebralmente ali esse processo de evolução. Então, a natureza não dá saltos, e o quanto esse processo de desenvolvimento está em nós mesmos. Como você falou, Edna, os recursos estão aí dentro de nós, né? E nossos espíritos estão ali,
E ela já vai para o segundo capítulo falando, né, sobre a questão do pensamento, né? Então, assim, quanto que o ser pensante, né? Então, quanto que ela vem trazendo aí que essa usina de potência de transformação está em nós mesmos. Né? E talvez, assim, até para ficar mais claro para o pessoal que está nos acompanhando, pensar nesse cérebro evoluindo, nesse pensamento interagindo, nesse campo das emoções, justifica quando nós pegamos no dia a dia e olhamos para alguém e dizemos assim: nossa, mas eu tenho esse meu jeito de ser, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou respondendo. Quando eu vejo, eu estou agressivo. Então, que nós tenhamos esse olhar de entender que essa manifestação ela é uma manifestação que provavelmente já vem comigo enraizada de algum tempo, eu interagindo assim. Porque aí eu paro de justificar dizendo, não, eu sou assim. Quem nunca falou, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Em alguma parte da nossa Síndrome evolução. De Gabriela, para quem conhece Jorge Amado, né? Não vamos morrer assim. Vamos. A gente pode pegar esse conhecimento para entender que, nossa, isso me pega. Nossa, essa emoção aqui é onde eu me desalinho. Então, à medida que eu tenho essa compreensão, esse entendimento, eu vou começar a trabalhar os atributos do meu ser. Eu não vou mais justificar que eu sou assim. Eu vou começar a compreender, nossa, desde quando será que eu estou atuando assim? Em quantas encarnações isso está fazendo parte de mim? Poxa, mas agora pode ser um lugar, um momento de eu ir trabalhando esse pensamento que a Regina estava trazendo, né? Trabalhando esse pensamento para começar um processo de mudança. Porque o pensamento é uma força muito grande que nos potencializa ou que nos abate nessa jornada. Exato. E aí, né, para que as coisas se aconteçam, né, a gente depende dessa inteligência que é desenvolvida com o tempo, a vontade e o autoconhecimento dos nossos sentimentos. Porque quando a gente alinha, né, o nosso pensamento vibrando aí dentro deste contexto, a gente consegue usar essa potência, que às vezes vem automaticamente numa resposta ali, de uma forma descontrolada, que nos leva talvez a sentimento de vergonha, sentimento de culpa, e a gente começa a direcionar, porque é isso que ela vem trazendo, né? Esse triunfo pessoal parte deste autoconhecimento, deste autocontrole, dessa autorreflexão, porque aí eu consigo colocar energia naquilo que eu preciso realizar, e não gastar energia nesse sentimento de culpa de algo que, poxa, eu já podia estar respondendo ao mundo de uma forma diferente, eu poderia estar fazendo as coisas de uma forma diferente. Então, à medida que a gente entende esse ser pensante, como ele funciona, que ela vem trazendo ali, eu consigo ter um pouco mais de direcionamento até para lidar com a agressividade, irritação, né, a insegurança e uma série de outras coisas que vão tomando conta da gente, impedindo que esse triunfo aconteça, né? E é bonito do jeito que você está trazendo, Rê, porque assim, nós vamos vendo que todos esses atributos do espírito, eles vão sendo traçados ali numa comunhão, tá? Então, se eu estou trabalhando melhor minha inteligência através da lucidez, das escolhas, da observação que eu tenho feito, o campo dos meus sentimentos também vai sofrendo alteração. Exato. E aí, se os meus sentimentos eles estão alterados para melhor, meu pensamento também. Então, fica sendo tudo muito interligado. Parece que para deixar didático, nós precisamos pensar neste combo todinho, transformando como uma engrenagem. Um vai puxando o outro, né? E vai se aprimorando e vai repercutindo de maneira muito complexa, digamos, que essa máquina incrivelmente linda, que é o nosso ser imortal,
e o quanto nós vamos trabalhando nessa comunhão para a nossa melhora e crescimento. Então, é bem bonito pensar nisso. Que bom que você trouxe, André Luiz. Para quem gosta de estudar e aprofundar, um belo convite, minha irmã. Exato. E aí ela traz os tormentos psicológicos que a gente estava falando, a irritabilidade, a violência, a insegurança, esses desajustes internos, né, Edna? Ele vem exatamente por causa desse desconhecimento, porque a gente ainda vai trazendo, né, da nossa história pregressa aí, do nosso inconsciente pessoal, que o livro vai trazendo isso, que seria aí as nossas memórias de vidas passadas, que às vezes a gente não tem consciência, por isso que é inconsciente, mas que está ali vibrando em nosso espírito, vai fazendo com que a gente tome essas ações e reações ali, comportamentos automáticos. Então, a irritabilidade no trânsito, aí uma expressão de violência, às vezes uma insegurança no trabalho, no relacionamento pessoal, ou esses desajustes internos que, assim, a gente não vai nem entendendo por que isso está acontecendo internamente com a gente, porque a gente ainda não conseguiu pegar essa caixa, né? Vamos pensar assim, vamos fazer esse baúzinho com as nossas memórias do passado e organizar eles. Então, a gente só é tomado. Então, por isso que ela traz a questão da psicoterapia como um alicerce bem importante nesse processo, porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai reagindo às coisas que acontecem no mundo de uma forma completamente diferente, utilizando a inteligência que ela falou ali do capítulo passado, e não só reagindo ao mundo sem esse cuidado. Né? Então, a gente precisa desse ser pensante funcionando, compreendido ali, talvez, né? E aí ela vai aprofundando, né? Ela vai discorrendo no próximo capítulo uma necessidade de realização interior. Né? Então, ela nos faz um convite. Então, ela começa dizendo, vai lá, perceba, entenda os seus sentimentos, seu pensamento, torne-se consciente, mas ninguém tem uma existência lúcida se não tiver um sentido existencial. Então, ela vai trazendo isso com muita verdade, com muita conexão. A importância de nós termos um sentido. E para isso, nós vamos entendendo realmente quem nós somos, que tipo de indivíduo que eu sou. Quais são os lugares que me chamam a atenção, que me traz uma convocação interna. Ela traz conceitos da psicologia, os indivíduos mais extrovertidos, os mais introvertidos. Se nós fôssemos falar só desse conceito dos tipos psicológicos, daria uma live, aí um estudo inteiro, ou vários, né? Várias horas. Porque aí nós vamos lendo a respeito dos tipos psicológicos e vamos falando, nossa, mas eu sou assim, eu sou assado, não, mas será que é isso mesmo? E aí nós vamos nos identificando. E ela vai dizendo que é importante nós começarmos a ter contato e entender que tipo de pessoa que eu sou. Eu gosto mais do contato social, eu gosto mais de estar mais recolhidinho, mais comigo. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que ele precisava se recolher um dia, se abastecer dele para depois entrar em contato com o outro. E é importante ter essa consciência. Como que é essa minha jornada? Isso também vai nos ajudando a compreender o meu sentido de vida. Onde que eu me adapto, onde que eu me encontro, né? Então, muitas vezes, essa falta de conhecimento nos leva ao afastamento de nós mesmos. Ela coloca. Nós vamos acreditando que nós somos aquilo que nós estamos vendo ali no externo como referência, mas não estamos olhando para dentro de nós. E aí vem insatisfação, mal-estar, tristeza, apatia, que nos leva a essa falta de sentido na vida. Então, parece que não, mas tudo isso faz uma comunhão muito grande com o que está
nos cercando. Exato, né? E o quanto, né, Edna, esse contato com o externo, muitas vezes, né, é permeado de julgamentos que vai levando ao afastamento até do exterior, né, ou do nosso interior para não olhar aquilo, né, sobre aquele sentimento. E aí e aí vão trazendo algumas fugas de realidades que a gente vai gerando em nós mesmos ali, na forma, no nosso funcionamento com o mundo. E o que ela convida no capítulo seguinte são esses enfrentamentos, não adianta fugir. A gente vai ter que desenvolver essa maturidade psicológica para enfrentamento desses desafios. Então, assim, porque o olhar do outro não nos define, né? E o nosso auto-olhar, muitas vezes, distorcido também não nos define, né? Mas nós somos muito mais do que aquilo que nos acontece. Então, ela vai trazendo esse cuidado dessa visão distorcida e começar a encarar a nossa realidade, né? A realidade com peraí, mas por que eu quero atender essas expectativas? Mas por que eu me coloco em grande sofrimento ali? Às vezes, né, se a gente for falar da questão da aparência física, então tem gente que fica sem comer dias e faz aquelas dietas mirabolantes, aí, mas peraí, né, uma visão distorcida da minha imagem. E aí ali eu estou fugindo da realidade, porque a realidade é essa, eu sou um ser saudável, que produz, né? E como esse entendimento desse significado primordial, esse significado existencial, vai trazendo essa realidade. Mas peraí, não, estou perdendo tempo com isso, eu podia estar fazendo outras coisas. Então, ela vem trazendo essa autoconscientização para lidar, né, com tudo isso, porque muitas vezes, né, Edna, a gente percebe que a não aceitação da nossa realidade é que leva ao adoecimento. E à medida que a gente aceita, a gente consegue transformar até a nossa realidade. Então, mas peraí, né, o quanto que ela vai trazendo que para ter este triunfo pessoal, eu tenho que enfrentar mesmo os desafios para evoluir. E ela nos alerta que precisa de coragem, de perseverança, porque esse enfrentamento também vai nos levar a um lugar de reconhecimento do nossos sentimentos mais primitivos também, né? Instintivos, né? E às vezes nos depararmos com isso é um tanto que desafiador. Então, ela vai dizendo, você vai como é que ela usa o termo? O vir a ser. Você vai vir a ser um dia essa experiência de vida plena, equilibrada. Esse é o convite. Mas, por enquanto, você precisa ainda olhar para este ser e reconhecer que dentro de si habita imaturidade, instintos, ainda resistem algumas emoções muito enraigadas, que não é gostoso olhar, não é gostoso. A gente gostaria de ver e reconhecer uma série de coisas boas dentro de nós, né? Então, de repente, nós nos pegamos gostando de ouvir uma fofoca. Quando a gente percebe, nossa, eu estou gostando de estar aqui ouvindo essa fofoca. Não é gostoso quando nós estamos querendo sair daquele contexto e nós nos pegamos naquele lugar. Ou então, nossa, estou sentindo raiva, né, disso. Não é também prazeroso dentro de um ser que está saudável, caminhando para a sua evolução. Em algumas patologias, a raiva ela faz parte daquela questão patológica. Mas quando nós nos deparamos querendo evoluir, não é fácil aceitar e o caminho do vir a ser um dia melhor começa com a aceitação daquilo que eu de verdade sou hoje. O vir a ser será. Exato. Mas hoje eu tenho esses atributos.
frutos. Eu gosto de fazer uma analogia com o vir-a-ser como a semente, né? A semente que está dentro de nós, mas a gente vai precisar fazer o trabalho, né? De tirar a erva daninha, a gente vai ter que adubar, colocar água, né? Colocar no sol. Então, é trabalho para essa É sementinha trabalho. brotar e ser uma árvore frondosa, dar frutos, dar sombra, mas é uma semente ainda que precisa ser desenvolvida, né? É. E aí ela vai trazendo, né, os transtornos profundos, ela vai falando um pouquinho de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, de esquizofrenia. E é tão bonito porque Joana, ela vai trazendo os elementos da psicologia, esses diagnósticos que nós vemos frequentemente dentro do consultório, e ela vai trazendo um repertório espiritual, olhando sempre esse ser imortal, né? Então, não é olhar só a depressão, por exemplo, como aquela patologia que está acontecendo naquele momento de vida da pessoa, mas nós olharmos esse ser imortal, este ser que tem esse aprofundamento de alma, o quanto que ele está conectado com insatisfação, com tristeza, quantas existências que isso está persistindo para que hoje esse transtorno esteja aqui evidente. Então, para deixar claro aqui no nosso estudo, que nós somos sempre a somatória de todas as nossas experiências, né? Então, se você que nos assiste, que está aqui acompanhando, passa por esse desafio de algum transtorno diagnosticado, ansiedade, depressão, compulsão, nós também podemos pensar que isso é um atributo desse espírito e que não é fechado. Não é um diagnóstico fechado, acabou. Não, ao contrário, nós podemos trabalhar também com essa visão de melhora espiritual que vem a integrar este olhar, né, esse processo de tratamento, vamos colocar, né, Rê? Exato, e lembrar que a doença não nos define, porque às vezes as pessoas, a gente se depara, né? Ah, eu sou depressiva, eu sou ansioso, e se apega aquilo ali como se, como se ali não tivesse mais recurso nenhum, e não, né? A gente é importante a gente trazer que a doença não nos define, e é uma forma de transcendência, como a Edna está trazendo. Então, assim, é algo que, à medida que eu aprendo a transcender ela, eu vou sair da situação muito melhor do que eu estava antes. Então, assim, ela tem um grau de aprendizado, como a gente pode dizer, um grau de educação, é educativo esse processo, né? Que nada é por acaso, porque a gente está passando. E muitas vezes a gente vai entendendo que, poxa, é importante no meu processo ter passado por esses desafios, né? E ela vai construir o livro assim, de uma maneira tão lógica, uma lógica de raciocínio, porque ela traz os transtornos mentais muito ligado ao nosso individual, ao nosso indivíduo, ao nosso ser, né? E trazendo essa reflexão. E depois ela vai falar dos distúrbios coletivos, né? Então ela traz questões ligadas à sociedade, a terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático, né? Então ela amplia ali para um coletivo, né? E é interessante porque isso me faz refletir tanto. Vamos ver se para você também é assim, Rê. O quanto que as nossas questões pessoais não resolvidas vai formando esse combo todo, imagina, várias Ednas com várias questões de vingança, de ódio, né, de terror, né? Então essas pessoas se reúnem num combo, aí quando a gente vê, tá um terrorismo, tá uma guerra coletiva, por quê? Está todo mundo muito afinizado, está ali fazendo aquele papel quem primeiramente tem no seu íntimo. E o contrário também acontece, quando a gente pensa em solidariedade, em serviço voluntário. Por que todas aquelas pessoas estão ali no lar Irmandir-se fazendo serviço voluntário? No self, no espírito imortal de cada um delas, tem uma semelhança de um desejo para o trabalho do bem, né? E a gente ter esse parâmetro, que aquilo que nós vamos trabalhando internamente vai se refletindo nesse externo.
É assim que você percebe também, Rê? Exato, e o quanto ela traz essa falta de autoconhecimento, né, vai gerando esse sentimento de inferioridade e eu projeto sobre o outro, né? Então, assim, várias pessoas compartilhando ali o mesmo sentimento de inferioridade, aí eu projeto sobre o outro e eu quero que o outro não exista mais, que às vezes é a questão ali, né? Se a gente for pensar das guerras, do terrorismo, não, outro, não, mas é uma questão que eu não trabalhei internamente, não está ligada a outra. Lógico que também daria aqui um estudo bem complexo, não vamos ali diminuir, né? Mas é muito isso, o quanto eu não cuidar das minhas questões, eu vou reverberando dentro da minha sociedade, pode ser dentro da minha casa, aí meu marido começa a ser o problema, o meu filho, meu Sim. vizinho, meu chefe, Meu né? Às colega vezes de você casa espírita. Exato, aí você vai ver ali dentro do ambiente de trabalho, daqui a pouco tem várias pessoas pensando do mesmo jeito, aí o trabalho não anda, a empresa não prospera, a empresa quebra, né? E assim, aqui a gente está diminuindo, né? Ali, né? Só fazendo ali um exemplo, mas é assim que começa, né? Sim. Então, assim, por que a gente fala quando o adoecimento da criança e do adolescente está muito envolvida a psicosfera familiar? Então, assim, tipo, se o pai e a mãe não estão se dando bem, é lógico que a criança não vai estar saudável ali dentro daquela questão. Mas se o pai e a mãe cuidam das questões dele, com certeza a criança vai se desenvolver num ambiente diferente. Não vai deixar de apresentar conflitos, né? Tem a hora, Sim, que mas é eles têm próprios mais dela. fáceis de ser manuseados e tudo. E Exato. até você falando, eu fico pensando, a gente fala tanto em transição planetária, em evolução, né? Então que a gente possa também utilizar esse tema para refletir que para essa melhora desse cosmos, desse globo, desse universo, né? Vamos pensar assim, nós vamos começar conosco. É lá, na tua casa, é na escola do teu filho, é no teu ciclo de amizade, é na casa espírita onde você está, né? Se você, porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu estou percebendo que a fulano é assim, fulano é assado, não estou aceitando, não estou. Mas espera aí, é a minha parte. Deixa eu ver a minha parte. De repente eu melhoro um pouquinho da minha parte e isso vai reverberando nesse externo. Né? Então, essa verdadeira transição, ela é de nós para o coletivo, pegando esse tema. Exato, Né? exato, E vai gerando perturbações graves. Né? Ela coloca no capítulo exato. 8. O que ela chama de perturbações graves? Ela fala dos sociopatas, né? Das fobias em vários níveis, ela fala das perturbações somatoformes, né, quando a gente percebe que as questões emocionais já estão atingindo o corpo físico, né, então ela está falando de questões muito, muito graves que nós estamos vendo acontecer na sociedade, né, e é isso Exatamente. mesmo. E quanto isso vai paralisando, né, Edna? Porque assim, muitas vezes a gente vai adoecendo por não ter contato com isso. E quando a gente pensa até na questão das fobias, né, porque a sociopatia, quem for ler um texto, né, é o que a gente pode ir observando dentro do nosso lar, porque vai começar desde pequenininho, então as crianças ali são entregues ali, né, pela espiritualidade maior por Deus, né, para a gente desenvolver ali a nossa maior responsabilidade e que a gente pode ir cuidando ali desde pequenininho, mas quando a gente fala da questão de fobias, né, o quanto isso vai paralisando o ser pelo medo de algo que nem vai acontecer, então vai tirando recursos importantes ali do indivíduo no sentido do próprio desenvolvimento e da evolução. E quando a Rê traz assim, essa paralisia, é o que nós estávamos falando lá no comecinho, nós vamos imaginando todos esses dons, todos esses atributos do espírito querendo florescer, querendo crescer, querendo ganhar força. E aí, quando nós estamos diante de fobias, de questões muito intrínsecas, né? Diante de muita agressividade interna, muita raiva, muito sentimento de vingança, por exemplo,
nós vamos deixando esses outros atributos de elevação moral adormecidos, porque é como se tudo isso tomasse um espaço tão grande dentro de nós que realmente nos adormece para essa exploração de elevação que nós temos. Então, por isso que é tão incrível, né? Trazer para a consciência, trazer sempre para a consciência, né? E tentar o tempo todo estarmos nos olhando. É muito fácil olhar o outro, é muito fácil perceber o que o outro precisa melhorar. Mas quando nós estamos conseguindo trazer esse processo para dentro de nós, que é um dos principais objetivos desse projeto, nós vamos estar alicerçando ali uma força maior. Eu acho esse tema tão essencial, Rê. Exato. Tão essencial. E eu acho tão lindo o jeito que ela vai desenvolvendo o livro, porque aí ela fala que o próximo capítulo que ela traz é o significado, a significação existencial, né? Porque, assim, é como se, à medida que eu encontro esse significado da nossa existência, a gente vai tendo esses recursos para que lidar com todas essas questões. É como se perdesse a força, esse medo, assim, que é inconsciente, esse medo que é irracional. Não, de repente, peraí, por que eu estava com medo disso? Porque ele toma esse espaço, né? O significado da vida, ele vai tomando um espaço que é, assim, algo, é como se fosse ali a nossa centelha divina mesmo expandindo naquele momento e mostrando, esse é o caminho, né? Como a gente falou nisso, não perde tempo com essas outras coisas, porque isso é mais importante, né? Que é o Falamos significado tanto nessa busca, né? A gente fala tanto desse significado existencial, falamos tanto dessa busca de uma vivência, de um sentido para a nossa vida, né? Esse acaba sendo um tema. Muitas pessoas acabam nos procurando e falando, puxa, mas eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei qual é o sentido da minha existência. E aí Joana, ela vai alertando, né? Cuidado, se você está vivendo muito numa função hedonista, muito em busca do prazer, porque esse mundo aqui encarnados, esse planeta Terra, é uma grande escola, né? E nessa escola nós são introduzidos várias coisas que nos fazem nos perder de nós mesmos. Né? Então, quando nós falamos de uma busca desenfreada de prazer, de entender que a fortuna, a luxúria, o prazer imediato é aquilo que vai me abastecer o íntimo, e nós estamos percorrendo o caminho de maneira equivocada, né? Então, a Joana faz esse grande alerta. É o contato com o seu ser espiritual que vai te levar para aquilo que você realmente precisa se conectar, para aquilo que não passa, para uma alegria que fica dentro de você quando você faz uma missão, cumpre um dever bem cumprido, quando você faz um ato social, quando tem pessoas que sentem um prazer existencial numa boa leitura, aprendeu aquele conhecimento, passou adiante, vê um sentido, um significado ali. Esse tipo de prazer, ele não é passageiro. Então, é nisso. É quando nós falamos, não estar voltado para o ego nos coloca para fora desse imediatismo, né, dessa coisa prazerosa, acomodada. O self é essa busca espiritual internamente, né, que isso que vai nos conectando com o nosso ser imortal. Gente, é um capítulo lindíssimo. Exato. Não é? Para quem gosta do conteúdo da psicologia. Exato. Não, e ela vai ali falando sobre posse, não posse, que é esse questionamento mesmo. Mas, peraí, por que eu preciso ter não sei quantos carros, não sei quantas coisas, mas assim, por que eu tenho esse sentimento de posse? Não só para as coisas, para as pessoas também. E o quanto esse sentimento de posse, né, é meu, tira a nossa liberdade, né? Porque ela vem trazer desse indivíduo liberto, né? Essa liberdade de ir e vir, de não estar mais preso a essas questões, né? Do que
outro espera, mas assim, não, o que é dentro do meu significado existencial é importante, e o que eu preciso fazer para realizar isso não tem mais a ver com o outro, e sim só conosco, né? E aí ela fala sobre a importância da reintegração da religiosidade. E aí é esse divino, não importa qual seja esse divino, né? É o resgate, porque à medida que a gente não está mais conectado ali com o divino, a gente vai se perdendo naquilo que aparece, né? Então, às vezes a pessoa falou isso, é isso mesmo, não é aquilo, e a gente fica perdido, né? Então, essa reintegração, né? Ela fala, e ela tá, é urgente, se faz necessário, porque independente desse divino, vai resgatando valores e necessidades que vão para além do indivíduo, né? Ali, né? A questão das virtudes que muitas vezes a gente deixa de lado aí na nossa história. Né? De poder olhar essa fé religiosa, né, não mais como castradora, como Exato. nós aprendemos no início da nossa evolução, né, da evolução histórica que todos nós vamos atravessando desde sempre, e olhar essa fé religiosa como terapêutica. Eu acho tão bonito poder trazer esse divino como um processo terapêutico na casa espírita. Quantas vezes, quantas palestras que nós escutamos falando sobre a necessidade de fazermos, né, a nossa reforma íntima, por exemplo. Né? É terapêutico pensar em reforma íntima. É terapêutico ouvir uma parábola e conseguir compreender o que é que aquele sentimento está me causando, que sentimento que eu estou tendo quando eu escuto aquela parábola, que eu percebo aquele ensinamento de Jesus, como é o Cristo que vive em mim. Né? Que Joana fala isso desde o primeiro livro, né? Descrucifica Jesus, descrucifica, coloca ele pertinho de você, aí na tua sala, no teu trabalho, né? Nos teus estudos, é poder trazer essa fé encorpada, nos trazer um benefício de saúde, né? De bem-estar, de bom ânimo. Né? E não castradora, quando ela fala castradora, é assim como trazendo culpa, trazendo uma questão mais de inferioridade. Ah, mas você não tem jeito mesmo, Edna. Era para você melhorar tanto, aí você errando de novo. Aí parece que está tendo uma cobrança, né? Mas poder trazer como esse conforto. Vamos lá, Edna, vamos começar de novo. Né? Não deu certo aqui, mas você é esse ser dotado de dons que você pode trazer essa melhora. É lindo esse capítulo. Exato. E aí ela finaliza com a individuação, né, que é um termo bem forte aí na questão da psicologia analítica e da psicologia profunda, que é a proposta de Joana, como esse processo de diferenciação, aquilo que é o eu mais profundo, ali o si mesmo, versus o outro. Então, à medida que eu consigo fazer essa diferenciação através da maturidade psicológica, né? A gente encontra essa ressonância do si mesmo e o mundo. E esse processo se dá com a integração, né, dos nossos conteúdos, que são todos, tudo que a gente veio falando, né, dessas mazelas, das dificuldades, e à medida que eu vou integrando, que é assim, isso é meu, e eu trabalho isso, e transformo isso, e volto a entregar para o mundo uma Regina diferente, uma Edna diferente, que é ela dentro dessa liberdade, ela se conhece, né? À medida que a gente se conhece, a gente se apropria e transforma, então, essas mazelas, né? Para a gente encontrar a saúde integral, que essa saúde integral é isso, ela vai desde a questão social, psicológica, né, a questão fisiológica, né, a questão espiritual, é quando todas as caixinhas estão bem organizadas, saudáveis, permeadas nesses valores espirituais,
E não só falando, eu não vou ter mais conflitos, não, mas eu consigo lidar com esses conflitos internos de uma outra forma, sem tanto adoecimento, sem tanto sofrimento. Né? Quando nós falamos desse processo de individuação, seria bem as nossas jornadas reencarnatórias que vão acontecendo, né? E nós vamos aprimorando esse ser e nos tornando aquilo que é quem de fato somos, a nossa essência. E quando nós trazemos essa questão, como a Rê falou agora, de integrar, eu preciso ir integrando tudo que eu tenho, por quê? Porque vamos supor, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho esse atributo, eu tenho preguiça, ou eu tenho desesperança, ou eu tenho dificuldade de lidar com a minha autoestima. Eu preciso integrar isso dentro de mim, porque muitas vezes esses sentimentos, né, essa sensação, essa forma que eu estou lidando com a vida me deixa anestesiado e eu não consigo fazer o quê? O processo da evolução. Então, quando eu integro, nossa, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho preguiça. Eu tenho uma coisa, assim, uma falta de motivação para começar projetos novos e tal. Deixa eu entender isso. Isso faz parte de mim, isso é minha sombra. Eu tenho o dom artístico, mas eu tenho falta de autoestima, eu nunca acho que o que eu faço é bom. Isso também precisa ser integrado, isso também está na sombra. E é um dom, veja bem. Um dom que está lá esquecido. Então, quando eu integro esse dom dentro de mim, eu crio possibilidades do quê? De criar novos propósitos. Então, tudo aquilo que está na nossa sombra precisa ser integrado para a gente, de fato, fazer esse processo de individuação, poder ir crescendo. Então, o que costumeiramente fazemos, inclusive essa que vos fala, é negar. Não, eu não sou assim. E quantas vezes você vai para a sua terapia pessoal e é mostrado alguma coisa que... Não, eu não. Nossa. Já fez isso, Rê? Várias. Às vezes a gente nem conta, né, Edna? A gente fala, nossa, preciso contar isso para psicóloga e não consigo falar, gente. Né? E aí, assim, tipo, daí, não, eu preciso falar isso. Preciso mudar, né? Porque isso vai tomando conta, vai gerando um sofrimento interno, né? E vai nos anestesiando, vai nos impedindo. Exato, a gente vai fugindo do assunto. Vai fugindo. E vai levando para outras encarnações. Aí, quando chega uma outra encarnação lá na frente, eu estou com aquele sentimento mais forte ainda, com mais necessidade ainda de ser trabalhado. Então, todas aquelas tendências que nós percebemos que é difícil superar, já fica ali um pontinho de interrogação, que ele já é um processo muito antigo no nosso ser. E às vezes até o nosso objetivo dessa encarnação, né, Edna? Não assim, por exemplo, não, eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade de se expor, etc e tal, e às vezes o objetivo ali é a gente estar exposto, levando ideias, tal. Aí você vai ver, nossa, quando consegue, poxa, por que eu não comecei a fazer isso antes? Né? Então, assim, todas as nossas dificuldades são pontos para a gente olhar de perto, né? E assim, finalizando com uma mensagem, talvez seja esse o grande pedido da nobre mentora Joana, né? Eu vou aqui de novo, assim, falar por ela, mas provavelmente seja o que ela seja, pelo menos a interpretação que nós estamos tendo desse livro, né? É poder olhar para tudo isso, desde o nosso individual para o quanto isso está reverberando no coletivo, desde poder olhar para a nossa essência divina e perceber os dons que nós estamos desperdiçando. Então, se nós pudermos ter esse olhar, examinar de maneira muito cautelosa tudo isso que está intrínseco em nós, nós vamos triunfar. Né? Porque triunfo, pessoal, não quer dizer só beleza, ostentação, brilho. É um triunfar dentro das nossas próprias dificuldades. E de nós para nós mesmos, né, Edna? E é um triunfar que muitas vezes poucos vão perceber, mas nós estamos sabendo que nós estamos conseguindo construir aquela melhora. Não é aquele triunfar, assim, de aparência dos outros perceberem.
pode até ser que vão perceber. Né? Alguém pode chegar e falar, nossa, mas eu acho tão legal isso que você faz, ou como você faz, a pessoa nem imagina o quanto você angariou ali, ó, né? Para estar conquistando. E é o que você falou, de nós para nós mesmos, né? Que vai repercutindo no todo. E talvez esse seja a grande receita de um mundo melhor. Exato, exato. Que legal, né? Assim, achei esse livro bárbaro, maravilhoso, né? E o como é importante, né? Assim, é um convite para todos, né? Que estão aí nessa jornada, né? Que a gente possa, quem quiser ler, assim, deleite, ler um capítulo por dia à noite, acho que pode ser bem legal, né? Para esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Riquíssimo. 12º livro, então, da série psicológica, Triunfo Pessoal. Que lindo. E nós já vamos nos preparando para o próximo, né, minha irmã? Exatamente. Já fica o convite para os anteriores. Exato, gente. Quem, assim, né? Nossa! Poxa, agora que eu assisti esse, agora eu acho que eu vou precisar rever os outros. Reveja, pega um feriado prolongado aí, faz uma maratona, desce, porque eu acho que fica essa vontade. Eu não sei para você, né, Edna? Eu leio, nossa, eu acho que eu preciso rever aquele outro lá, porque vai me ajudar esse processo de transformação, né? Com certeza. Que nós possamos aí acrescentar com essa reflexão tão profunda de Joana, acrescentar na jornada pessoal, né, da nossa e das pessoas que nos cercam, porque esse é o caminho. Às vezes pensamos em grandes atos, grandes ações para melhorar o todo, e ela está nessas causas tão curtinhas ali dentro de nós, né? Enquanto nós vamos conseguindo crescer pouquinho em pouquinho. Ai, que incrível. Exato. Vamos deixar então um convite para o próximo. Vamos falar de conflitos existenciais. Exato. Tem muitos conflitos? Tem. Bom, mas não vou nem começar porque sim, se me der corda. Exato. Então, e olha como vai ser importante acompanhar o próximo, porque para ter esse triunfo, a gente precisa lidar com esses conflitos. Então, gente, é um ligado no outro. Então, não percam. Combinado. Nossa gratidão a todos. Então, foi um prazer enorme estarmos aqui reunidos, aprendendo e discorrendo mais sobre essa série que é, de fato, um presente de Joana. É o presente da individuação de Joana para nós. Exato. Uma gratidão a todos e até o próximo. Até, Rê. Um grande beijo. Beijo, tchau, minha tchau. irmã. Gratidão sempre.